Há uma guerra em curso no Brasil e no mundo. Nas ruas, avenidas e estradas do planeta, encontramos o palco das batalhas. Um conflito onde as armas são os veículos motorizados e os combatentes, as vidas humanas que guiam estas máquinas. Ano passado, de acordo com a ONU, mais de 20 milhões de pessoas ficaram feridas ou sequeladas em acidentes de trânsito. Somente no Brasil, cerca de 40 mil morreram. Um terço delas dirigiam motos. O crescimento das cidades, o barateamento e as facilidades para comprar veículos novos e usados, a tentativa de driblar os engarrafamentos e fugir de um transporte público sofrível. Tudo isso torna a realidade de nossas vias uma tragédia cotidiana. No Repórter Senado de hoje, uma investigação sobre esta verdadeira guerra no trânsito. Veja na reportagem de Andréia Alves. 40 mil óbitos. A cada morto, de 3 a 6 ficam portadores de deficiência. Tem que exercer a função em cima da moto, independente do perigo ou não. O trânsito ele hoje está matando mais do que a arma de fogo. Isso é uma guerra. O Vietnã por dia matava 100 pessoas por dia. A gente anda sempre correndo com as entregas. Procurei a T11, T12, L2. Medula. Luiz Oliveira era um desses motociclistas. Pai e marido dedicado, o técnico de áudio se desdobrava em 2 empregos para dar conforto à família. Uma noite, ao sair de moto do trabalho, seu caminho foi interrompido por uma caminhonete. Nós recebemos a notícia que ele faleceu, era 23h30, né? Mas nós só recebemos a notícia 2h30 da manhã. Foi a primeira moto que ele comprou? Ele comprou e eu não gostei. Eu, como mãe dele, fiquei muito triste, até chorei. Falei, eu não gosto dessa condução. Aí eu sempre dizia, passa pra frente, não fica. Mamãe, do jeito que eu tenho que correr muito, que ele saía do emprego, tinha que vir em casa, tinha a esposa doente, tinha que vir medicada, tudo, né? E ela não queria que ninguém fosse pra lá cuidar dela, tinha que ser ele. Com ele eu aprendi a ouvir boa música, a ler bons livros, e ele faz muita falta para todo mundo. Luiz foi um dos quase 12 milhões de brasileiros que nos últimos 10 anos compraram uma moto. A ideia do motociclista é sempre fugir dos engarrafamentos e da dependência do transporte público. E a cada dia, com um problema na mobilidade, né, muito engarrafamento, nós percebemos mais pessoas migrando do carro e do transporte público para a motocicleta. E as facilitações para a compra de motos terminam fazendo com que a população que ou andava de ônibus, ou até mesmo algumas vezes andava de automóvel, passassem a andar de moto, né? Muitas das vezes, mensalmente, a pessoa pagando uma parcela de compra de uma moto, ele paga menos do que pagaria nas passagens durante um mês, né? Na última década, o número de mortes nas vias públicas brasileiras aumentou mais de 40%. No ano 2000, foram quase 30 mil vítimas fatais. Em 2010, esse número passou dos 40 mil. Um terço dessas pessoas estavam em motos. Infelizmente, a fatalidade é maior onde o corpo da pessoa é o objeto da colisão. Então, principalmente os acidentes de moto e os atropelamentos. O alto índice faz do Brasil o segundo país que mais mata motociclistas no trânsito. A situação pode piorar. Você tem um aumento de motocicletas, né, motos e motonetas, no Brasil como um todo, principalmente na região norte e nordeste. E nessas regiões, a taxa de motorização, que na verdade é a quantidade de veículos, né, por habitantes, ainda é relativamente baixa, se comparados com as regiões sul e sudeste. Ou seja, há muito espaço ainda para a entrada de veículos. Em geral, no Brasil, há atualmente
10 habitantes por motocicleta em circulação. Essa relação habitante por moto do Brasil ainda é baixa se comparada, por exemplo, com a Itália ou com a Espanha, onde existem em torno de 7 a 9 habitantes por motocicleta. A frota brasileira de motocicletas, que atualmente está em torno de 18,5 milhões de unidades e tende a terminar o ano com algo como 20 milhões de unidades, ainda tem espaço para crescimento. Os gastos do Sistema Único de Saúde com as internações dos acidentados em motos também dobraram em 3 anos. Um levantamento do Ministério da Saúde revela que em 2008 esse custo era de 45 milhões de reais e alcançou os 96 milhões em 2011. Os hospitalizados passaram de quase 40 mil para 77 mil. O governo está negligenciando com relação a uma doença grave, gravíssima, que está levando a óbito 40 mil indivíduos e a 110 mil sequelados, dos quais 1/3 desses 40 mil constituem motociclistas. 1/3 dos 110 mil sequelados correspondem a motociclistas. Com esse número tão alto de complicações levadas aos acidentes de moto, a gente não tem um crescimento proporcional de números de leitos de UTI para atender essa demanda. E é extremamente importante porque o paciente que sofre o acidente de moto é um paciente normalmente grave, é um paciente com politrauma, com traumatismo craniano. Então esse paciente ele não pode ficar muito tempo na emergência. O problema do trânsito, a violência no trânsito, é um problema que ele é multicausal. São várias causas que contribuem tanto para a ocorrência do acidente como para a gravidade do acidente. Então, quando eu vou analisar sequelas, eu tenho que entender um pouco essa dinâmica das causas dos acidentes, até para ver o quanto que o poder público, ou a sociedade como um todo, tem a ver com todas as ações de prevenção, de promoção da saúde e de recuperação, no caso das pessoas que ficaram acidentadas. Moto é uma questão de tempo para você se envolver em acidente. Quanto mais a pessoa perde o medo de moto, mais chance ele tem de envolver um acidente. Pessoas que andam embriagadas, pessoas que andam drogadas. Uma das causas apontadas para o grande número de acidentes envolvendo motos é o processo de habilitação dos pilotos. Você soltar uma pessoa com uma carteira, fazendo umas voltinhas com a motocicleta que não ensina ninguém. Eu já tive moto 12 anos. E eu sei o que é você estar em cima de uma moto. A gente anda sempre correndo com as entregas, porque a pessoa já pede um motoboy por causa da agilidade, no trânsito e tudo mais. O que nós temos no Distrito Federal, em cima desse controle, hoje são concursos para quem faz o trabalho efetivamente como motofretista. É aquele que usa a moto para fazer o seu trabalho. Você teve algum treinamento específico de segurança para poder pilotar uma moto no comércio? Não, tive nenhum, só tirei a habilitação, comprei a moto e comecei a trabalhar. Isso tudo está sendo repensado, está sendo rediscutido, essa proposta de como fazer o processo de obtenção para a categoria A. Ou seja, hoje as pessoas têm consciência de que você trabalhar numa área fechada acaba não gerando uma condição segura para o próprio motociclista. E até mesmo as cilindradas da moto. Hoje existe uma cilindrada mínima e as pessoas às vezes pegam cilindradas muito maiores posterior logo que se habilitam. A situação das motos é tão grave que levou o Senado a debater com especialistas as causas e as possíveis soluções para o problema. Os representantes dos motociclistas profissionais reclamam da discriminação e pedem atenção especial do governo para a classe que, segundo eles, só tende a aumentar e a impulsionar cada vez mais a economia. Trabalharmos da maneira que estamos trabalhando é prejuízo, tanto para a saúde, tanto para a educação, porque temos que recuperar os acidentados e os sequelados. Havendo essa regulamentação, nós temos a redução de custos, salvamento de vidas e menos acidentados. Na cidade de São Paulo, nós temos aproximadamente 130 mil ruas e 8 quilômetros de corredor exclusivo para moto. E a gente se vê muito falar em bicicleta, investindo em bicicleta, e a gente não vê se falar nada para investir em moto, que é a realidade, que precisa do investimento. A motocicleta não é exatamente um veículo perigoso quando bem conduzida e quando o condutor está protegido, habilitado e circulando por vias que deem condições para uma operação mais segura. E também quando o condutor
respeita e é respeitado pelos demais usuários do sistema viário. Enquanto para carro você tem 7% de acidentes com vítima, na motocicleta passa para 70% com vítimas quando o condutor ou a condutora não está usando o devido ou os devidos equipamentos de segurança, que ainda é muito caso no Brasil. O fato é que nossas cidades não são preparadas para esse tipo de transporte e que cresce, e a tendência é crescer cada vez mais em decorrência da necessidade da economia. A paixão pela moto é uma característica comum entre os motociclistas. Mesmo sabendo dos riscos e até já tendo sofrido acidentes, muitos não perdem o gosto pelo veículo. É o caso do ex-serralheiro José Carlos. Há 7 anos ele perdeu o movimento nas pernas quando bateu com a moto, mas ainda pensa em pilotar. Tive que passar por tratamento psicológico, muita coisa. Né? Muita coisa do que aconteceu nesse decorrer, porque mudou minha vida completamente. Você ainda andaria de moto? Andaria, tem umas adaptadas aí que eu tô doido pra comprar uma de novo, pra poder trabalhar e andar mais rápido. É incrível como as pessoas banalizam o trânsito e não se atentam que o trânsito ele hoje está matando mais do que a arma de fogo. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, o mundo vive uma catástrofe em acidentes de trânsito. Em 2009, morreram 1.300.000 pessoas. Por isso, a ONU estabeleceu o período de 2011 a 2020 como a década mundial de ação pela segurança no trânsito. A meta é reduzir o número de mortes pela metade. Um dos programas que estão sendo desenvolvidos no âmbito da década da ONU é o Vida no Trânsito, uma ação interministerial. O Vida no Trânsito foi inicialmente implementado em 5 municípios das 5 regiões do país: Teresina, no Piauí, Palmas, em Tocantins, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Curitiba, no Paraná. O projeto Vida no Trânsito ele tem como uma das principais estratégias o trabalho intersetorial, junto com os órgãos do trânsito, junto com os órgãos da segurança pública, polícia, o batalhão de trânsito, Detran, junto com a educação, junto com a imprensa local, com os formadores de opinião, junto com a sociedade civil como um todo. Os países signatários devem desenvolver uma estratégia sustentável de segurança viária, que inclui aperfeiçoar a coordenação de todos os componentes envolvidos no sistema de transporte, adequar a infraestrutura viária, incentivar o comportamento apropriado dos vários usuários do trânsito, estimular a fabricação de veículos que ofereçam mais segurança a condutores e passageiros, promover programas de educação para um trânsito seguro e melhorar o atendimento aos acidentados. No mundo, os países com menos renda per capita e com a menor frota de veículos são os responsáveis por 90% das fatalidades no trânsito. $518 bilhões por ano é quanto o mundo gasta com acidentes de trânsito. No Brasil, este custo chega a 30 bilhões de reais. Os custos dos acidentes de trânsito eles são para além do setor saúde, ou seja, quando uma pessoa sofre um acidente de trânsito, você tem um custo que é o custo social, que são as aposentadorias precoces, os auxílios doença, as licenças de trabalho, os absenteísmo. Você tem todo o custo da própria manutenção das rodovias, o próprio deslocamento, né, das viaturas policiais, ou do bombeiros, ou do SAMU. O Brasil ocupa o 5º lugar entre os recordistas de mortes no trânsito, atrás da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Aqui, a tarefa de levar o plano da ONU adiante cabe a um grupo coordenado pelo DENATRAN. É o Comitê Nacional de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito. Nós temos algumas metas de nos próximos 10 anos, até 2020, reduzir em 50% o número de mortes e feridos. Essa década a gente já perdeu um ano, certo? Que a gente levou um tempo para fazer, mas o tempo que a gente fez para aperfeiçoar a proposta. Porque quando começou a década, a gente já vinha elaborando.
A gente já na hora de que foi lançado em maio do ano passado, a gente já tinha o esboço. Aí a gente foi aperfeiçoando, detalhando, chegou, fechou. Aí para onde ele vai? Ele vai para o governo, para a cúpula do governo. Essa cúpula do governo que está absolutamente paralisada. Quando falamos de poder público, nós estamos falando de toda uma melhoria do ir e vir das pessoas, de uma intervenção na cidade, de tal forma que a gente tenha um trânsito mais seguro, né, mais saudável e que não seja tão violento. No próximo bloco, o que é um acidente? Acaso, fatalidade ou um risco assumido pelos que bebem, dirigem em alta velocidade e não respeitam as regras de trânsito? E o papel do Estado diante das condições nas vias públicas e em relação ao transporte de massa? A responsabilidade de cada um na tragédia do trânsito. Em instantes, no Repórter Senado.